Quando pensamos nos principais tipos de investimentos financeiros, vem logo na cabeça dois principais deles, que é renda fixa e renda variável. Essas classificações vêm de acordo com a rentabilidade esperada. Como o próprio nome diz, a renda fixa é uma rentabilidade fixa. Já na renda variável é impossível saber qual vai ser o retorno em determinado prazo. É impossível saber, por isso que é renda variável. Ela varia. Justamente porque seu desempenho tem a ver com oferta e demanda. E é impossível a gente saber quais são as expectativas futuras para esses ativos. E o que a gente está vendo em 2022 é um forte aumento da taxa de juros, já chegou no patamar aí de 13,25, com a expectativa que aumente ainda mais até o final do ano. E nessa hora é que o investidor começa a pensar, eu vou investir em renda variável e correr mais riscos, ou eu vou ficar na renda fixa? Então é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre renda fixa e renda variável e quais são os principais tipos de investimentos. Quando o investidor começa no mundo dos investimentos, é muito importante que ele entenda que o retorno do investimento tem muito a ver com o risco que você está correndo. O risco pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o investimento é considerado mais arriscado, isso quer dizer que ele está sujeito a mais incertezas do que certezas, e desse modo a rentabilidade esperada dele é maior, caso corresponda a essas expectativas. Uma boa maneira do investidor reduzir o risco do portfólio é justamente tendo uma boa diversificação. Isso diz respeito ao modo com que você compõe a sua carteira com diversos tipos de investimentos, sejam eles ações, ETFs, BDRs, renda fixa, enfim, entre outros. E também você reduz muito a correlação do seu portfólio. Além disso, o portfólio de todos os investidores estão sujeitos a dois riscos, que são os riscos sistêmicos e os riscos não sistêmicos. Os riscos sistêmicos, como o próprio nome diz, eles afetam o sistema como um todo, afetam o portfólio independente se está diversificado ou não, afetam como um todo a economia. E os não sistêmicos são os que afetam uma empresa ou um fundo em específico, como por exemplo, rompeu uma barreira da Vale, vai afetar exclusivamente a empresa Vale. Mudou uma legislação de algum fundo, vai afetar exclusivamente aquele fundo ou aquele tipo de fundo. E diversificando a sua carteira, aumentar o número de bons investimentos, é possível reduzir bastante o impacto dos riscos não sistêmicos. Um investidor de sucesso busca boas aplicações de forma diversificada e não concentra seus investimentos em uma única classe de ativos. E para isso é importante que o investidor conheça as principais aplicações tanto de renda fixa quanto de renda variável. Os investimentos de renda fixa são aqueles que a gente já tem uma taxa conhecida logo antes do momento da aplicação. Você já sabe quanto receberá ali no final do período. Por esse motivo, eles são um dos menores riscos aí do mercado financeiro. E os principais tipos de investimentos que se encaixam aí nessa categoria são esses. A gente tem os títulos do Tesouro Direto, empresta dinheiro para o governo, tem um risco baixíssimo, está emprestando dinheiro para o governo. A única chance de dar calote é se quebrar e ainda tem mais alguns poréns. Tem curto, médio e longo prazo, não possui o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Temos CDBs, empresta dinheiro para os bancos, é um certificado de depósito bancário, risco também muito baixo, se a gente empresta para bancos muito bons, e também muito baixo porque possui o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. LCI, LCA e LCs também focam no financiamento do mercado imobiliário e agropecuário, também são títulos bancários com isenção de imposto de renda e possuem FGC. Debêntures e CRIs e CRAs já são empréstimos para empresas. CRIs e CRAs são isentos, debêntures podem ser isentas ou não. Ambos não têm FGC e a maioria deles aí são para médio e longo prazo. A gente consegue pegar um prazo menor se for no mercado secundário. E também a gente tem fundos de renda fixa, uma cesta de investimentos em renda fixa com diversos prazos. Então pode ser médio, curto ou longo prazo, depende do fundo que vocês investirem. Não tem FGC, mas também é um risco baixíssimo, justamente porque o fundo tem muitos ativos. Então pode dar problema em um, ele tem outros ali para compor o fundo. É um risco baixo para médio. E como eu comentei aí desses títulos, entre as principais vantagens aí do composto renda fixa é o baixo risco, a segurança e a previsibilidade.
Em alguns casos também a isenção de imposto de renda. Quanto às desvantagens, a gente ficaria com a baixa rentabilidade. Só que no momento atual a gente não está vendo isso. A gente tem uma alta rentabilidade, até podendo superar muitas vezes a bolsa, tanto do Brasil como de outros lugares, com a rentabilidade que está acontecendo hoje. Outra desvantagem que pode acontecer é um investimento mínimo para tal aplicação. Então isso também pode pegar um pouquinho para os investidores. E também as taxas um pouco elevadas em alguns tipos de investimentos. Fora isso, são investimentos muito bons e está um momento muito legal para investir. Agora falando um pouco de renda variável. Renda variável, então, como a gente comentou, é um investimento que não tem previsibilidade nenhuma. Ele varia todo o tempo, justamente por ter oferta e demanda de compradores e vendedores, então a gente não sabe o que pode acontecer no curto prazo. E por terem um grau de risco muito maior, também tem um grau de retorno maior. É bom vocês também terem em mente que um grau de risco maior não significa que não é seguro. Isso não tem nada a ver. Risco não significa com insegurança, tá? Os ativos são seguros, só que, claro, a gente tem que entender o que a gente está fazendo para fazer da forma correta. Então, nesse tipo de aplicações, a gente ganha aí de algumas formas. Com a rentabilidade do ativo, se a gente compra ações, a gente está ganhando com a valorização das ações. Tem dividendos e juros sobre capital próprio. E também tem algumas bonificações que algumas empresas dão. E os principais ativos aí de renda variável são as ações, como eu comentei. Basicamente é uma fração de capital de uma empresa, ou seja, tu está sendo sócio, só que minoritário, tem direito a lucros, distribuição de lucros, isso é importante, que são os dividendos. O risco é alto, basicamente todos são altos aí. O prazo indeterminado, pode ser curto, médio, longo, depende da estratégia, mas você aplica em 2 dias úteis. Se você resgatar hoje, em 2 dias úteis está na conta de vocês. Nenhum dos ativos possui FGC, é importante vocês saberem. Temos fundos imobiliários, também é uma fração de patrimônio de fundos imóveis, tá? Então a gente vai ter um pedacinho de algum lote de investimento, seja galpões logísticos, seja shoppings, lajes corporativas, pode ser fundo até de cemitério, que vai ser um vídeo aí no canal também. Prazo, a mesma coisa, curto, médio ou longo, depende da estratégia. No curto prazo é 2 dias úteis, como as ações. BDRs também a gente tem, que é um recibo de ações norte-americanas. A gente pode investir dentro da nossa bolsa através das ações lá dos Estados Unidos. Então Apple, Amazon, Google. Também a gente ganha os dividendos, é importante. O risco, mesma coisa, alto. O prazo é a mesma coisa também, 2 dias úteis está na conta, depende da estratégia, a gente pode ficar para o longo prazo também. Eu até sugiro longo prazo. ETFs são fundos que replicam índices. Então tem ETF da Bolsa Brasileira. Eu acho que vocês devem ver aí nos noticiários que a Bolsa subiu 2%, Bolsa caiu 1%, Bolsa subiu 5%, Bolsa caiu 2%, enfim. Um ETF seria o que negocia o BOVA11, por exemplo. O BOVA11 replica a Bolsa Brasileira. Então, esses 2% que subiu, esse ETF vai subir a mesma coisa que subiu a Bolsa Brasileira. Tem ETF da Bolsa, tem ETF de Small Caps, tem ETF de renda fixa, tem ETF lá fora da Bolsa Americana. Então, é um fundo que replica algum índice. É um fundo passivo, ele nunca vai superar o índice, vai só replicar. Então, se tu quer só manter ali o que a bolsa está subindo, ou enfim, fazer uma estratégia nesse sentido, utiliza os ETFs. Também é a mesma coisa, 2 dias úteis está na conta. Aí sim a gente tem fundos de ações, podem ser passivos ou ativos. Ativos significam que eles tentam ganhar sempre do Ibovespa. Tentam fazer estratégias para estar sempre acima do Ibovespa. Tem gestores muito bons, então a gente vai comprar mais a cabeça do gestor. Pô, gostei do gestor, acho que faz sentido o pensamento dele para o meu portfólio, pode ter aí um fundo de ações. Já a liquidez desses fundos de ações, a maioria é D30. Pediu hoje, em 30 dias está na conta. A maioria deles é assim, tá? Fundos multimercado também tem uma volatilidade maior. Fundos de câmbio e ouro, como o próprio nome diz, vão trabalhar em outras moedas e também com os metais preciosos. Pode ser ouro, pode ser cobre, pode ser prata também. Risco alto. E criptomoedas, também tem ETFs de criptomoedas, tem fundos, também a gente pode operar diretamente aí nas criptos. E entre as vantagens aí da renda variável é justamente o ganho no curto, médio e longo prazo muito rápido. A gente pode ter um ganho muito acima da média, né, da renda fixa. Outra vantagem é o baixo custo. Hoje se pega uma corretora aí com 0 custo, tem 0
taxas, né? E a gente tem também uma grande variedade aí de ações, uma grande variedade de possibilidades dentro da renda variável. Já a principal desvantagem é a alta volatilidade. Em alguns fundos tem uma taxa um pouquinho elevada, tá? Não está muito bem alinhado com o mercado. E também não tem o fundo garantidor de crédito, então a gente não tem garantia nenhuma de retorno, né? Bom, agora falando dos melhores investimentos, ou melhor dizendo, os investimentos mais indicados para você. A resposta sempre vai ser a mesma, sempre depende, porque hoje tem que ver o risco que você quer correr e qual que é o seu perfil de investidor. Fora isso, também qual o momento de vida que você está. Você entende que, por exemplo, uma pessoa de 20 anos de idade que não tem filhos, que mora com os pais, por exemplo, e está ganhando um saláriozinho, ele pode correr muito mais risco do que uma pessoa de 50 anos, que tem uma família, que, enfim, já está um pouquinho mais apertado nas contas, sobra um pouquinho menos. É um pouco diferente o momento de vida. Tudo isso tem que ponderar nos investimentos também. Mas tem algumas coisinhas também que tem que ponderar. Primeiro deles é o risco, como eu comentei para vocês. Avaliar se o risco está coerente aí com o que você tem de estômago. Então, se o risco é alto, se o risco é baixo, se você quer correr esse risco, se tem necessidade também de correr o risco. Muitas vezes o objetivo da pessoa é tal e ele não precisa ter esse risco na carteira. Então, ponderar também os objetivos que vocês têm. Outra coisa é a rentabilidade, ver o risco, o retorno. Pô, será que o que está dando de renda fixa hoje faz sentido para mim? Ou preciso realmente de mais dinheiro, preciso ter mais rentabilidade? Então, também ponderar a rentabilidade que vocês almejam aí por ano. Se a renda fixa compõe essa rentabilidade, poxa, vai para a renda fixa, fica na segurança. Se não, pô, preciso de mais, quero mais %. Então, realmente tem que correr um pouco mais de risco. Um dos mais importantes também é a liquidez. Então, qual a liquidez que você quer ter nesse investimento? Quer ter uma liquidez muito rápida ou não precisa de liquidez? A liquidez é importante também, porque quanto mais tempo deixa o investimento, mais ele vai render, mais vai gerar os juros compostos. Então, essa questão de liquidez é bem importante para montar o portfólio. O prazo de investimento, é o que eu comentei, quanto maior o prazo, maior o retorno. Então, se tem um prazo bem curto, talvez tenha um retorno também não tão bom, não tão agradável, mas isso também vai de acordo com o perfil. E por fim, dois que se completam, os custos e as taxas. Então, qual corretora que você está investindo, se tem muito custo, muita taxa, talvez não possa fazer sentido, mas também se tu tem um auxílio, talvez valha a pena ter esse custo. E os impostos, que já vem também muito com custos e taxas, então os impostos dos investimentos. Pô, quero investir em tal produto, mas tem um imposto muito grande. Será que se eu pegar um que não tenha imposto, vale mais a pena para mim? Então também isso tem que ponderar aí no portfólio. Bom, agora que vocês já dominam aí os investimentos tanto de renda fixa quanto de renda variável e também já conseguiram montar um pouco do perfil de investidor de vocês, agora o próximo passo é como que a gente consegue investir. O primeiro passo que eu sempre trago para os investidores é o objetivo. Qual que é o objetivo do investimento? É comprar uma casa? É pagar a faculdade do filho? É ter uma renda extra mensal? É comprar um carro? Enfim, qual que é o objetivo? Qual que é o sonho? Por que você está investindo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, como eu comentei para vocês, é ter o perfil de investidor. Pô, eu sou conservador, eu sou moderado, sou agressivo. Isso vocês vão montando aos poucos. É importante conhecer tudo, mas vocês vão montando aos poucos esse perfil para ver se vocês se adequam nele. O terceiro deles é fazer um planejamento. Hoje, em tudo na vida, precisa ter um planejamento. Pensa em fazer uma casa, por exemplo, e virar tirando ideias da cabeça. Eu quero um banheiro aqui, uma sala aqui, e for botando assim quando o cara está construindo. Isso nunca vai dar certo. Sem ter um arquiteto, sem ter um planejamento antes, um engenheiro para te ajudar, não funciona. Então a gente precisa ter um planejamento nos investimentos também. Então, quantos % eu vou ter em renda variável, quantos % em renda fixa, quantos % internacional, quantos % em inflação, enfim. Ter um planejamento é muito importante, assim tu vai seguir todos os meses esse planejamento. Quarto passo, de fato, abrir uma conta em alguma corretora. Eu não vou indicar nenhuma corretora, tem diversas corretoras aí no mercado. Tem corretoras que têm auxílio de assessores, tem corretoras que você faz mais por conta, tem daí o custo zero. Enfim, tem diversas corretoras aí dentro do mercado, tem até o banco, alguns já estão se movimentando, já estão mais legais, outros não, então acho que é melhor ainda as corretoras para vocês,
Mas, enfim, tem diversas corretoras, procurem aí as melhores corretoras e comecem a abrir a conta. Outro passo é transferir os recursos, basicamente para dentro da corretora é uma TED, você vai fazer uma TED para dentro da corretora, vai ver lá a gama de produtos para investir. E o sexto e último passo é configurar e confirmar aí os investimentos. Então procurar ali a gama de produtos e investir faz mais sentido aí para você. A dica mais importante de todas, que é investir em diversificação, investir em conhecimento, ter bons dividendos na carteira, reinvestir todos esses dividendos, principalmente também investir no longo prazo. O longo prazo vai gerar os melhores frutos para vocês. E esses dividendos reinvestindo gira uma bola de neve. E também criem o hábito de investir todos os meses, independente do que aconteça. Vocês têm que fazer o seguinte, vocês recebem o valor e não vão lá direto pagar a conta. Primeiro vocês se pagam, vocês que são os importantes, não as contas. Paguem primeiro a vocês, depois vocês paguem as contas. Esse é o melhor hábito que tem. Então, sempre pensar em vocês, depois realmente pagar as contas. Claro, vai ter meses que não vai ter jeito, enfim, mas priorizar sempre o investimento todos os meses. Independente do valor, vocês criem esse hábito, vocês vão ser bem sucedidos aí no longo prazo. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou me despedindo. Se vocês gostaram, deixem o like, ajudem aí o canal a crescer. Então se inscrevam também, botem o sininho, fazendo vídeo aí toda segunda, quarta e sexta-feira às 19h. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima.